Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Versículo 20 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se, e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, entregamos a Ti, Senhor, este momento de pregação, de estudo da Tua Palavra, e nós sabemos que nós não podemos fazer isso sem a Tua unção, sem a Tua graça, sem a Tua iluminação e capacitação. Portanto, Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida, e que possamos extrair dessa passagem lições preciosas para o nosso crescimento espiritual e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa passagem bíblica, ela nos ensina, ela nos passa alguns recados muito importantes acerca de como é rápido para a gente destruir uma coisa que a gente construiu levando tanto tempo. Essa passagem também nos faz pensar acerca da grande importância, acerca do absoluto respeito que nós devemos ter aos nossos pais. E também, dentre outras lições que a gente pode extrair dessa passagem, nós podemos pensar acerca das consequências dos nossos pecados, das nossas falhas. Bem, qual o contexto dessa passagem? Esse triste acontecimento, ele ocorre após o dilúvio. O capítulo 6 do livro de Gênesis, se você quiser abrir e acompanhar comigo, capítulo 6, ele nos fala sobre a corrupção do gênero humano. A maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e a Bíblia nos diz que era continuamente mau o desígnio do coração do povo. Por isso Deus resolve destruir a humanidade com as águas do dilúvio. Segundo nos informam os capítulos 8 e 9 de Gênesis, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Noé, ele remove aquela cobertura da arca e olha o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra já estava seca.
Então o Senhor diz para Noé: Noé, saia da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, e os animais que estão contigo, de toda carne, aves, gado, réptil, que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. E assim se fez. Noé levanta um altar ao Senhor, e tomando animais limpos e de aves limpas, oferece holocaustos sobre o altar. O Senhor Deus aspira aquele aroma suave, aquele cheiro suave, e diz consigo mesmo, Deus dizendo: eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do seu coração desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, aí Deus diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver a sementeira e a ceifa, não deixará de existir o frio e o calor, não deixará de existir o verão e o inverno, o dia e a noite. Deus abençoa Noé, abençoa seus filhos, e diz a eles: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Deus diz ainda que todos os animais da terra e todas as aves dos céus teriam pavor e medo deles, e que tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, e tudo seriam entregues nas suas mãos, e lhes seria utilizado para alimento. Assim como Deus lhes havia dado a erva, as plantas, os animais, aves e peixes poderiam também ser usados como alimento. Deus também diz a Noé e aos seus filhos: eu estabeleço a minha aliança com vocês e com a sua descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Veja, Deus estava falando com toda a humanidade daquela época. Todas as pessoas que existiam no mundo eram aquelas pessoas. Lembre-se que todos haviam sido dizimados pelas águas do dilúvio. Deus estava falando para Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Deus estava falando com toda a humanidade naquele momento. E Deus diz: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda carne por águas de dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E este é o sinal que faço entre mim e entre vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá, pois, que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda carne. E a Bíblia nos diz que os filhos de Noé, que saíram da arca, se chamavam Sem, grave esse nome por favor, Sem, S-E-M, Sem, Cã e Jafé. Esses eram os 3 filhos de Noé. Por intermédio dessas 3 pessoas, toda a geração, todas as pessoas que iam surgir, e olha nós aqui, olha a gente aqui, nós somos advindos desses filhos de Noé. Muito provavelmente Noé não teve mais filhos. A Bíblia não fala que Noé teve mais filhos depois desses 3. Então, todas as gerações que passaram a existir são oriundas, são descendentes desses 3 senhores, Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia destaca nesse momento, dizendo que Cã, grave esse nome por favor,
Ele é o pai de Canaã. Canaã, então, era neto de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã era o filho mais novo, era o filho mais moço, era o caçula. E esse jovem Cã era o pai de Canaã. Muito bem, voltemos agora para o texto que nós estamos lendo, Gênesis capítulo 9, versículo 20. Meus irmãos, esse texto, ele é muito, mas absurdamente muito profundo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é de uma fonte inesgotável de sabedoria. Essa passagem aqui, ela poderia dar um livro de 900 páginas. Essa passagem ela é cheia de conexões com toda a história do povo de Israel. Ela faz conexões com os gentios. E nós somos gentios, fazemos parte dessa história aqui. Então é uma passagem profunda. E nós vamos apenas, acredito eu, trabalhar meio que na superfície dessa passagem, devido à sua profundidade. O versículo de número 20 nos informa que Noé era lavrador. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Todos nós, acredito eu, sabemos que lavrador é alguém que trabalha com a terra. É alguém que trabalha como na agricultura. Um lavrador é um agricultor. Noé, durante a construção da arca, ele assumiu um ofício de carpinteiro, de marceneiro. Mas ele tinha esse dom de Deus de cuidar, de lavrar e de arar a terra. Então ele era um homem do campo. E o terreno já estava seco, já estava pronto para a plantação. Ele planta uma vinha. A vinha é uma plantação de videiras, ou seja, de pés de uva. Então ele planta uma vinha, várias videiras, vários pés de uva. Quem foi Noé? Quem é esse homem chamado Noé? Eu queria que a gente, antes de prosseguir com a exposição desse texto, a gente pensasse um pouco sobre a árvore genealógica dele. Tudo vai começar com Adão, primeiro homem. Adão viveu 930 anos. O significado do nome Adão é um significado até curioso. O nome Adão significa vermelho. Por que vermelho? Porque faz uma alusão ao barro, à terra. Ele foi tirado da terra, ele foi criado a partir do barro. Então o nome Adão significa vermelho. Depois de Adão, nós sabemos que Adão teve Caim, o seu primogênito, Abel. Só que Caim, ele comete um assassinato. Ele mata o seu irmão injustamente. E aí Deus dá um terceiro filho para Adão. O nome desse rapaz é Sete, o mesmo nome do número 7. O significado desse nome é um significado muito bonito. O nome Sete significa designado ou colocado. Diz a Escritura que ele foi colocado, ele como se assumisse o lugar de Abel. Abel foi aquele filho que fora morto injustamente por Caim, e Deus dá a Adão e Eva Sete, e Sete acaba sendo abençoado por Deus e assumindo o lugar que deveria ser de Caim como primogênito, e a linha adâmica
que vai redundar lá na frente na redenção na pessoa de Jesus, ela é formada, a linha de redenção, a cronologia, a árvore genealógica que vai levar até Cristo, vai por Sete. Sete viveu 912 anos. Naquela época, meus irmãos, nos primeiros dias do mundo criado por Deus, as pessoas tinham uma longevidade, não se existia o sem número de coisas hoje que contribuem para a nossa morte prematura. Naquela época não existia isso. Não existia emissão de gás carbônico, não existia poluição na terra. Então as pessoas viviam muito mais anos. Então esse rapaz chamado Sete viveu 912 anos. Uma observação, já Caim, já falei um pouco sobre ele, filho primogênito de Adão, assassino de Abel, ele perde essa bênção da progenitura. E ele carrega sobre si e sobre os seus descendentes a maldição, o fruto do seu pecado. Olhe as palavras que Deus disse a Caim. Eis agora, Deus dizendo a Caim, eis agora, Caim, malditos por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Meus irmãos, uma pequena observação e uma aplicação. Caim e os seus descendentes pagaram um preço altíssimo por causa do seu pecado, o seu terrível pecado de assassinar o seu próprio irmão. A linhagem de Caim desemboca num homem chamado Lameque. É interessante que vai existir um Lameque também da linhagem de Sete. São dois Lameques. Se a gente não estudar com atenção, a gente vai se confundir, achando que é a mesma pessoa. Esse Lameque aqui é da linhagem de Caim. Todo mundo está seguindo meu raciocínio? O que é que acontece com esse homem? Ele vai ser a primeira pessoa que vai deturpar o conceito, o preceito básico do casamento, que é os dois serão uma só carne. Esse homem aqui, Lameque, ele vai inaugurar a bigamia. Esse homem, ele tem duas esposas. E ele também é um homem irascível, um homem violento, ele comete crimes. Ele mata e ele se vangloria. Veja, descendência de Caim. A Bíblia nos fala no capítulo 4, acompanhe comigo, por favor, Gênesis 4, versículos 19, 23 e 24. Acompanhe comigo, por favor. Gênesis 4, 19, 23 e 24. Olha o que é que acontece com esse homem, Carlinhos. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. E disse Lameque às suas esposas: Adá e Zilá, ouvi-me. Eu estou lendo 19, depois 23 e 24, tá? Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então vejam os problemas, as dificuldades e a coisa se desvirtuando naqueles que foram descendentes de Caim. Bem, seguindo a cronologia de Noé, nós falamos que Sete, depois de Sete vem Enos. O significado do nome Enos, interessante esse significado. O nome Enos significa um homem, filho de Sete. Chegou aos 905 anos. Esse homem ele é importante porque Gênesis 4, 26 nos informa:
A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Aí olha que informação bonita. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Depois de Enos tivemos Cainã, viveu 910 anos. Depois de Cainã, Maalalel, seu nome significa louvor de Deus. Esse viveu pouco, viveu 895 anos. Depois Jared, o nome Jared significa descida ou descendente. Ele é o quinto descendente de Adão e pai de Enoque. Jared viveu 962 anos. Depois Enoque, o significado do nome Enoque significa consagrado. Esse homem Enoque, diz a Bíblia que ele andou com Deus. Ele teve filhos e filhas, os seus dias foram 365 anos. Esse viveu muito pouco. Mas por quê? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque era um homem tão consagrado ao Senhor que ele foi transportado para o céu sem passar pela morte física. Depois de Enoque, nós temos Metusalém. O significado desse nome é homem do dardo. Ele é o avô de Noé, Metusalém. Viveu 969 anos. O homem que mais viveu sobre a terra, esse homem, 969 anos. Depois de Metusalém, Lameque. Veja, esse é o Lameque, pai de Noé. Não é aquele Lameque lá, que se vangloriou por ter assassinado, que tinha duas mulheres. Não, esse é um outro Lameque. Esse Lameque é o pai de Noé, viveu 777 anos. E aí nós chegamos em Noé. Noé foi um homem que achou graça diante do Senhor. Quando Deus olhou para aquele mundo totalmente corrompido, foi ele que Deus achou. E foi ele que Deus escolheu para construir aquela arca que seria para a salvação de sua família. Diz a Bíblia que Noé, presbítero Rocha, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé também, assim como a sua família, a sua linhagem, andava com Deus. Só que, meus irmãos, por mais consagrado que você seja, por mais santo, por mais escorreito que você procure ser, você é um homem sujeito a paixões, a falhas, a faltas e a pecados. E o que é que acontece no versículo 21? Por favor, esteja comigo lá. Gênesis capítulo 9, versículo 21. Diz a Sagrada Escritura que ele, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Das uvas que ele planta, ele produz vinho. Essa é a primeira vez que se fala a palavra vinho na Bíblia. Até então, você não vai ver nenhum texto falando sobre vinho. É a primeira vez. E logo na primeira vez que se fala sobre vinho, a gente vê um uso imoderado, um uso errado. E esse homem, que era um homem consagrado, um homem santo, um homem justo, um homem que andava com Deus, ele exagera no consumo desse vinho e fica embriagado. O processo de criação do vinho, naquele mundo antigo, era um processo mais natural. As uvas elas fermentam, elas fermentam naturalmente. E as alterações ecológicas do solo depois do dilúvio podem ter favorecido para essa fermentação acontecer de forma até mais rápida. Depois que ele se embriaga, ele fica despido, ele tira as suas roupas. O texto não diz o porquê ele tirou as roupas, possivelmente um calor exacerbado, ou então ele ficou tão embriagado que saiu de si completamente, e ele tira a sua roupa e ele fica despido dentro da sua tenda.
nós entendemos que nesse momento ele estava só na sua tenda. O versículo 22 nos diz que Cã, mais uma vez, é citado aqui que Cã é o pai de Canaã. Canaã, neto de Noé. Cã, o filho mais moço, o filho caçula. O que é que esse Cã faz? Ele vê a nudez do pai. A nudez naquela época, até hoje ainda é, né, meus irmãos? Para muita gente, para outras não. Mas a nudez no mundo antigo, ele não poderia ser vista por ninguém, somente dentro do casamento, de marido e mulher. Ou então um pai cuidando de uma criança, de um bebê. Mas era completamente inconcebível um filho ver a nudez do seu pai ou da sua mãe. A princípio, Cã, ele não teve culpa. Ele entra e ele vê o seu pai, que cometera um delito, um pecado, ele exagera, ele faz aquilo que desagrada ao Senhor, e ele simplesmente fica naquela situação completamente desfavorável. Então o seu filho vê a nudez do seu pai. O verbo aqui no hebraico, o verbo ver, ele passa uma ideia de que é alguém que vê e continua a ver. Ele observa detidamente aquela cena. O que se esperava desse filho é que ele, ao ver a nudez do seu pai, virasse logo os olhos e procurasse conseguir qualquer coisa que cobrisse a nudez do seu pai. Mas ele observa detidamente aquela cena. E ao invés de poupar, pastor, a integridade do seu pai, mesmo sabendo que o seu pai falhou, mesmo sabendo que o seu pai errou, ele não poupa toda a história de vida construída pelo seu pai, ele não poupa a integridade do seu pai, e ele também não ajuda o seu pai, mas ao contrário de tudo isso, ele sai e vai contar aos seus irmãos. A princípio também, não parece ser o pior dos pecados. Eita, eu estou vendo ali papai. Não. Todo o desenrolar dessa história nos faz entender que esse contar foi um contar debochado, um contar talvez satirizando o próprio pai. Olha o que é que aquele velho está fazendo. Papai tomou, como a gente diz aqui na parábola, tomou uma cana e está ali, de forma debochada, de forma a trazer humilhação para o pai. Ele sai para fora, desculpa a redundância, ele sai da tenda e ele fala para aquelas pessoas, talvez outras pessoas, alguns netos ou outras pessoas, filhos daqueles outros homens, escutaram também essa história. Então, de certa forma, ele difama o seu pai para os seus irmãos. O versículo 23 nos diz: então Sem e Jafé, os outros dois filhos de Noé, eles fazem exatamente o oposto de Cã. Primeira atitude deles, eles tomam uma capa. Eles colocam essa capa sobre os ombros. Cada um com uma capa, pelo menos é o que eu entendo. Puseram-na sobre os próprios ombros de ambos. E eles entram na tenda, olha o respeito. Eles entram de costas. Eles entram de costas. Com o rosto desviado, eles desviam o seu rosto. E assim que se aproximam do pai, cobrem a nudez do pai, sem ver a nudez do pai. É como se chegasse perto, fechasse os olhos. Eu não vou ver a nudez do meu pai.
Mesmo o pai estando embriagado, completamente sem sentido, aqueles dois filhos não se aproveitam daquela oportunidade para desdenhar ou para criticar ou para humilhar o pai, mas com muita honra, com muito respeito, cobrem a nudez do seu pai. O versículo 24 nos diz: despertando Noé do seu vinho, ele apagou. Ele ficou embriagado de tal forma que ele apagou geral. Quando Noé se acorda, despertando do seu vinho, ele soube o que lhe fizera o filho mais moço. A Bíblia não diz para nós como ele soube. E aqui permitam-me, irmãos, elocubrar, refletir, ou tirar aqui algumas conclusões, penso eu que da minha cabeça, mas que talvez faça sentido. Provavelmente Noé não ficou sabendo pelos seus dois filhos, Sem e Jafé. Por quê? Penso eu, posso estar redondamente enganado. Porque é o seguinte, aqueles dois filhos tiveram uma atitude tão respeitosa para com o pai, que eu acho que seria muito incoerente eles serem fuxiqueiros, desculpa a expressão muito nossa aqui, mas fofoqueiros, e chegar para o pai e dizer: ó pai, olha o que Cã fez. Seria muito incoerente. Talvez o próprio Canaã, o filho de Cã, que muito provavelmente tinha o pai não era um bom exemplo, a sua atitude deixa claro isso. Cã não era um filho respeitoso, não era um filho, a sua irreverência, o seu desrespeito, a sua maneira de se comportar, talvez passasse também para o seu próprio filho esse comportamento. Provavelmente foi até esse jovem Canaã que contou para o seu avô: ó avô, o que é que aconteceu? Bem, a gente não sabe. Estamos aqui apenas imaginando uma possível resposta. Não vem ao caso. A Bíblia nos diz que ele soube o que lhe fizera o filho mais moço. Como era o nome do filho mais moço? Foi fraco. Cã. Diz o versículo de número 25. E disse, quem disse? Quem foi que falou agora? Versículo 25. E disse, quem disse? Noé. Todo mundo está me entendendo? O que é que Noé diz? Noé diz: maldito seja Canaã. Veja bem, quem foi que viu a nudez Foi Cã. Mas quem foi que foi amaldiçoado? O neto. Por quê? Imagine aí, Esdras, se fosse você viu a nudez do seu pai, e seu pai, ao invés de punir você pelo erro que você fez, ele pune o seu filho. Foi o que Noé fez aqui. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos. Meus irmãos, olha só, seja servo dos servos. Digamos que eu tenha um servo, um empregado. Ele vai ser empregado do meu empregado. Servo dos servos a seus irmãos. Palavras de Noé: você, meu filho mais moço, me desonrou, me desrespeitou, me humilhou. Então seu filho mais moço, Canaã era o filho mais moço de Cã, vai ser servo dos servos aos seus irmãos. Meus irmãos, é muito profundo, e não é o objetivo aqui a gente entrar nessa seara de
falar sobre maldição. Isso é um assunto bíblico, precisa ser estudado, precisa ser visto, mas eu não vou aprofundar esse assunto agora, não é o meu objetivo. Mas perceba como é sério a questão do respeito a pai e a mãe. Noé, ele literalmente amaldiçoou o filho, o seu neto, o filho de Canaã. Vocês lembram que quando Israel é liberto do Egito, séculos depois, eles vão para a terra prometida era a terra de onde? A terra de Canaã. É essa terra que os israelitas vão e tomam aquela terra, assumem, Deus dá aquela terra, subjuga os cananeus e dá aquela terra ao seu povo. A Bíblia diz que os cananeus, eles se tornam rachadores de lenha e tiradores de água dos israelitas. Muitos povos que depois foram adversários do povo de Deus são oriundos dessa linhagem, são frutos dessa situação aqui, dessa maldição proferida por um pai. Nós somos chamados a amaldiçoar os nossos filhos? Não. Creio eu, penso eu, vorazmente que não. Mas, meus irmãos, por outro lado, me preocupa muito a forma como nós temos sido tratados pelos nossos filhos hoje em dia. Eu sou de uma época que painho e maninha não era muito de conversar com a gente, não. Tinha esse negócio do meu pai ter muita conversa, me explicar muita coisa, não tinha esse negócio não. A palavra dele era lei. O que ele dizia, como diz o Matuto, era prego batido e ponta virada. Não tinha esse negócio de ficar discutindo não. Tem esse negócio de ficar dando explicação a filho. Veja, eu não estou julgando esse comportamento como certo ou errado. Não estou fazendo isso. Estou só lembrando, para a gente pensar, para a gente refletir. Hoje em dia, como pai, como professor, como gente, como observador, como presbítero, eu vejo muita gente hoje sendo chacotado pelos filhos. É um desrespeito total. Chega, dói na alma. Por que está acontecendo, meus irmãos? Por que está acontecendo? Por que a gente não está tendo mais disciplina para os nossos filhos? Eu me lembro de uma situação, permita-me contar um exemplo rápido, nossa hora já se foi. Eu estava numa loja de departamento aqui em Campina Grande, e eu vi um garotinho de mais ou menos 3, 4 anos batendo no vidro, na vitrine. E o pai dizia assim: não, meu filho, não bata não. Aí ele: eu bato. Um homem do tamanho do presbítero Rocha. Não bata não. Isso, uma fila de pessoas para resolver determinada coisa lá. E esse filho completamente desmoralizando o pai na frente de todo mundo. Ele disse: se você continuar batendo no vidro, eu vou bater em você, viu? O pai disse. Ei, bate não. Ele: vou bater. Aí chegou perto do menino e fez assim, ó. Fez assim, aí encostou a mão assim na perninha do menino. Aí o menino
fez assim, ó, e deu a língua para o pai. Nem doeu, nem doeu, nem doeu. Eu disse, meu Deus, como é que a pessoa se deixa desmoralizar desse jeito por uma criança de 3, 4 anos? Eu sei, meus irmãos, que existem situações e situações. Eu sei que existem crianças que têm algum tipo de dificuldade, algum problema de saúde. Eu sei que nós não devemos usar de violência com as crianças. Não, violência, grosseria exacerbada, brutalidade exagerada, jamais. Mas nós temos que ter pulso. E hoje os meninos estão dominando a gente. E nós estamos desmoralizados, muitos de nós. Permitam-me fechar esse parênteses. Diz o versículo 26. E ajuntou. Esse ajuntou é como quem diz assim, e continuou. Bendito seja o Senhor. Interessante que no versículo 25 ele diz maldito, ele dirige a maldição para o filho. E aqui no versículo 26 ele não diz bendito seja Sem. Ele diz bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. E Canaã, e aí ele reitera, e Canaã lhe seja servo. Ele abençoa Sem e ordena que Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé. Jafé era o segundo filho. Meus irmãos, uma observação. Foi por intermédio da linhagem de Sem, essa linhagem abençoada, que veio Abraão, e de Abraão veio toda a genealogia até chegar ao nosso Salvador Jesus Cristo. Linhagem abençoada, que apontava para a redenção, apontava para Cristo Jesus. Babilônios, assírios, filisteus e outros povos originários dessa linhagem da desobediência, do desrespeito, da falta de temor, da falta de reverência ao Deus Santo. Meus irmãos, o texto é muito profundo, eu não consigo nem agora aprofundar tanto, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: leve a sério o seu cristianismo, leve a sério a sua vida. Deus não é apenas um doador de bênçãos e dádivas para você, não. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que exige de nós culto, adoração, respeito, reverência. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é o oleiro, nós somos os vasos. Não brinque com Deus. Ele não se deixa escarnecer. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é santo, absolutamente santo. Seja humilde, seja simples. Leve a sério a sua vida cristã. Respeite seu pai. Respeite sua mãe. Seu pai e sua mãe são autoridades constituídas por Deus. Valorize-os só não acima de Deus. Mas debaixo de Deus é seu pai e sua mãe.
Respeite-os e trate-os com um máximo de reverência, de amor, de consideração e de gratidão que você tiver em você. Você que tem tratado seu pai e sua mãe com desrespeito, peça perdão a Deus. Se humilhe. Bote seu joelho no pó e diga: Senhor, me perdoa. Porque você está vorazmente desagradando a Deus quando você desrespeita seu pai e sua mãe. O versículo 27, Deus abençoa Jafé e ordena que este habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olha que coisa linda Deus vai fazer aqui. A gente não vê muita coisa falando sobre essa descendência de Jafé. Sabe onde é que ela vai desembocar? Esse povo vai desembocar na Europa. Ásia, Europa, gentios. O plano de Deus começa com os israelitas, mas lá na frente nós vamos ser enxertados. Nós somos esse povo. Diz a Bíblia: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Viveu 950 anos e morreu. Quero terminar com 3 aplicações. A primeira delas é: começar bem é uma coisa, mas melhor é terminar também bem. Quantos de nós começa bem, uma bênção, mas termina mal? Peça graça e sabedoria a Deus para você continuar andando e prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Para você construir anos e anos de trabalho, de dedicação, de oração, de testemunho, de vida, mas para você destruir tudo o que você fez, é um piscar de olhos, basta uma atitude. Basta uma palavra maldita aqui no microfone para todo mundo ver. Eu estou aqui, está sendo filmado. Uma coisa que eu falo aqui pode acabar com a minha vida. Cuidado, seja prudente. A segunda coisa, saiba que aquele que está em pé, cuide que não caia. Nunca se estribe no seu próprio entendimento, mas seja simples e humilde. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me ajuda. E a terceira coisa, faça como Sem e Jafé. Trate seus pais com o máximo de zelo, de honra e de respeito que um ser humano pode ter. Vamos ficar de pé e vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido,